Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o jogo do Vasco que recebeu o Cruzeiro em São Januário. Vasco foi lá e perdeu novamente, Vasco 0, Cruzeiro 1. E a gente vai detalhar como é que foi a partida e como podemos analisar as perspectivas do Vasco para a sequência. Bom, o time que o William colocou em campo, o time do Vasco, veio com algumas modificações e com algumas estreias no time titular. Ele barrou alguns jogadores, como Alex Teixeira, e promoveu a entrada de Serginho e Michael, que foram recentemente contratados. Então a escalação do Vasco ficou com o Léo Jardim no gol. Nas laterais ficou o Puma com o Léo. O Léo não ficou na zaga, ele ficou na lateral esquerda, já que o Lucas Piton estava suspenso. E a zaga ficou com o Capasso e o Maicon. No meio campo ficou o Matheus Carvalho como o primeiro volante ali, na cabeça de área. E com dois meias, com o Marlon Gomes e o Luca Orediano. Nas pontas, Gabriel Peck de um lado, o Serginho do outro e o Eric Marcos, que geralmente joga pelas pontas, geralmente pelo lado esquerdo, se jogou um pouco mais centralizado. O jogo começou com o Cruzeiro tentando buscar um pouco mais a partir ali no início do jogo, tanto que o Cruzeiro conseguiu 3 escanteios praticamente em sequência, mas quem teve a primeira grande chance do jogo foi o Vasco com o Gabriel Peck. Aos 4 minutos, o Serginho fez um bom lançamento pro Peck. O Peck, que recebeu esse lançamento, partiu do campo de defesa, então ali não era considerado impedimento. Ele partiu do campo de defesa e invadiu a área do Cruzeiro e bateu cruzado, só que a bola saiu pela linha de fundo e bateu rente à trave esquerda do goleiro Rafael Cabral. Aí na sequência o jogo caiu muito de rendimento técnico. Ele já não começou com tantas oportunidades e continuou assim por um bom tempo. O jogo foi muito mais físico, mais truncado, mais falado ali, principalmente pelos comandantes, pelo William, tanto e pelo Pepa, pelo lado do Cruzeiro. Então o jogo ficou assim, de certa forma, muito arrastado e muito chato. Complicado de se assistir, né? E uma chance mais clara, uma oportunidade mais clara só apareceu depois, só aos 40 minutos do primeiro tempo, e um contra-ataque puxado pelo Cruzeiro. O Wesley tocou para o Stênio, e que recebeu já praticamente quase na entrada da área do Vasco, tentou um chute cruzado e o Léo Jardim praticou uma boa defesa. E isso já estava se caminhando para um 0 a 0 bem arrastado, né? Só que aí o Cruzeiro conseguiu uma falta praticamente na ponta esquerda da área do Vasco, e o Felipe Machado foi para a cobrança dessa falta. E ele surpreendeu o Léo Jardim, ele bateu direto pro gol e conseguiu marcar o gol do Cruzeiro, o gol da vitória. O goleiro do Vasco não foi bem, ele talvez ali na situação do lance esperava o cruzamento do Felipe Machado, então ele não se posicionou bem. Felipe Machado fez uma boa cobrança, só que o goleiro do Vasco ele pulou atrasado na jogada e não evitou o gol do Cruzeiro. Então foi mais uma falha do Léo Jardim, que em vários momentos já salvou o Vasco, mas recentemente tem cometido mais falhas. E terminou assim o primeiro tempo com o Vasco em desvantagem. O Vasco no segundo tempo mudou um pouco a atitude, tentou buscar mais o ataque, tentou sufocar um pouco mais o Cruzeiro, só que a marcação alta, que já estava imperando no primeiro tempo, a marcação alta do Vasco, faltava um pouco mais de pressão. O time do Cruzeiro tocava a bola com certo conforto, mesmo estando nos pés do goleiro, trocando passos com o lateral, com o Willian ou com o Kaique, ou ali no meio com o Neres ou com o Castan, e ficava nessa. Então para o Cruzeiro estava muito confortável, apesar do Vasco estar com a marcação alta, mas sem pressão. Então o Cruzeiro, de certa forma, conseguia escapar dessa marcação alta, tanto por baixo quanto por cima, quando o Rafael Cabral lançava para o campo de ataque, buscando ali o Bruno Rodrigues ou outros atacantes do Cruzeiro, como o Wesley ou o Stênio. Então, assim, pro Cruzeiro estava muito confortável essa marcação do Vasco. O Vasco veio com um pouco mais de ímpeto, teve até uma boa chance com o Gabriel Peck ali aos 6 minutos do segundo tempo, em um passe do Matheus Carvalho, em que o Gabriel Peck chutou muito bem, só que o Rafael Cabral fez uma boa defesa. Só que o Vasco não teve mais outras grandes chances, né? A não ser em alguns cruzamentos que foram dados para dentro da área do Cruzeiro, e que aconteceram alguns bate-rebates e a bola e o Vasco não conseguiu aproveitar.
tanto com o Gabriel Peck, quando a bola foi cruzada na área, a bola bateu no Léo e o Gabriel Peck tentou aproveitar, só que não conseguiu mandar pro gol. E o Cruzeiro estava confortável ali. Em alguns momentos o Cruzeiro organizava um ataque, os contra-ataques, até de maneira bastante produtiva, organizada. Em alguns momentos, em algumas escapadas, o Cruzeiro conseguiu causar perigo à defesa do Vasco. Em alguns chutes do Matheus Vital, em contra-ataque puxado pelo Bruno Rodrigues. Então, a situação do Cruzeiro no jogo estava muito confortável. Então, e se manteve assim até o fim do jogo. O Vasco não conseguiu criar inúmeras oportunidades, até tentou jogar bola na área, depois que o Pedro Raul entrou, depois que o Ryan entrou, colocou gente mais alta dentro da área, só que não surtiu efeito e o jogo terminou 1-0 para o Cruzeiro mesmo. Um jogo muito ruim, num todo. Vasco Cruzeiro, a partida em si, foi bem ruim. O segundo tempo foi até um pouquinho melhor, né? Mas por causa da tensão que se tornou o jogo. Mas o primeiro tempo foi muito arrastado, foi muito ruim. E terminou assim, mais uma derrota do Vasco. O Vasco continua afundado na zona de rebaixamento. Não está tão longe da porta da saída do rebaixamento, que os times que estão nessa posição ali, 15º, 16º, não estão pontuando tanto assim. Um perde, outros empatam. Então o Vasco ainda está numa distância razoável para poder escapar. Só que o Vasco precisa se ajudar. Essa é a questão. O Vasco não vem bem. A vitória que teve contra o Cuiabá foi um pênalti que aconteceu, mas se não fosse aquele pênalti seria um 0-0 provavelmente. O Vasco provavelmente não teria feito gol, nem o Cuiabá naquele jogo, que também foi um jogo muito ruim. O jogo contra o Botafogo já imaginávamos uma vitória do Botafogo. E esse jogo contra o Cruzeiro, o Vasco teve a semana toda treinando, apresentou poucas coisas, né? O elenco do Vasco também não oferece tantas coisas assim para quem for dirigir o time. Apresentou uma característica um pouco melhor na questão da marcação mais alta. Teve alguns momentos, controlou o Cruzeiro em alguns momentos na questão de impedir que o Cruzeiro atacasse tanto. Só que depois que o Cruzeiro fez 1-0, o Cruzeiro se manteve confortável em todo o segundo tempo praticamente. Só lá no lance, como eu falei, no chute do pé que o goleiro Rafael fez uma boa defesa. Mas no restante, o Vasco está numa situação bem complicada. O Vasco agora vai ter, na sequência, 2 semanas para a sua próxima partida. Isso porque o jogo que ele teria contra o América na próxima semana, no próximo sábado, foi adiado na questão do América, porque o América teve que colocar na frente o seu jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil por conta dos playoffs que vai ter da competição da Copa Sul-Americana. Então o Vasco vai ter 2 semanas para poder ajeitar o time, melhorar o time mais ainda, treinar mais o time. E isso, a minha opinião nessa questão é de que o Vasco precisa acelerar mais ainda a questão de ter um técnico de fato ali. 2 semanas é um tempo muito bom para quem vai chegar no time, assumir o comando técnico do Vasco, para poder organizar o time minimamente. O time hoje até teve um bom comportamento defensivo, só que o time não produz. E isso é bastante preocupante para quem tenta sair dessa posição de 18º lugar, ali na zona de rebaixamento. Então, o Vasco precisa acelerar na contratação de um técnico, precisa ainda melhorar um pouco mais a questão do elenco, que ainda está muito pobre, e com isso melhorar a sequência dos jogos para poder tentar sair dessa zona muito desconfortável para o Vasco, porque é uma situação que está bastante complicada, né? Essa é a situação do Vasco. O Vasco vai ter o jogo só contra o Atlético Paranaense daqui a 2 semanas, no dia 22. Então, assim, usar esse tempo para treinar mais ainda e ver como vai ser o resultado daqui para frente, o rendimento do time e mediante aos seus resultados também. Bom, essa foi a minha análise sobre Vasco 0, Cruzeiro 1. O que vocês acharam do jogo? Acharam um jogo bem ruim? Provavelmente, né? Foi um jogo bem ruim tecnicamente. Foi muita transpiração, só que inspiração não
teve pouca. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal Opinando. E se inscreva aqui no canal Opinando, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, um beijo e tchau!